Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje a gente vai fazer essa pintura de um rosto de uma ruiva. Eu fiz esse desenho no papel para mostrar o efeito com um lápis de cor. A sugestão de um inscrito aqui do canal, o Wilson, falou que eu pintasse o mesmo desenho, um no lápis de cor e outro na tinta. E aí eu adorei a sugestão. Aqui, gente, eu passei um pouco de marrom, eu não passei siena. Você pode usar o siena se você quiser. Aqui são sugestões das cores que eu vou usar, né? Você pode fazer o mesmo processo pintando ela morena ou loira, do jeito que você quiser, tá bom? Aqui eu tô usando um tom mais escuro para fazer tipo um contorno em volta. Vou preencher com o amarelo pele agora. Vou colocar o amarelo pele dentro. E esse marrom, ele vai fazer uma leve sombra e também vai fazer com que eu não perca o risco, entendeu? Então, no contorno, eu usei um pincel um pouco mais fino. E agora eu tô com um pincel um pouco mais grosso, porque eu vou preencher essa área em volta do contorno com o amarelo pele. E esse marrom vai definir mais ou menos onde será a sombra. Agora eu vou passar nessa área o branco. O pincel está sujo de amarelo pele e eu estou acrescentando branco. Se caso você for fazer a loira, você pode usar esse mesmo tom da pele. Se ela for mais morena, você pode até deixar o marrom bem marcado em volta, onde eu deixei esse amarelo pele, que ela vai ficar similar a uma aula que a gente já tem aqui no canal, que eu ensinei a pintar uma moreninha. E aí eu vou deixar o link aqui no card no alto e também vou deixar na descrição do vídeo. Também a gente tem também a negra, que você também pode assistir, mas aí é um corpinho inteiro e aí é onde já tem a sainha para você colocar o crochê. Agora eu passo esse branco e vou preenchendo esse pano com esse branco. Você percebe que vai ficando meio falhado, porque eu ainda vou acrescentar mais amarelo pele. Eu vou esfregando para esse amarelo pele interagir um pouco com esse branco e agora eu vou passar o amarelo pele perto de onde está o amarelo pele mesmo, subindo para cima do branco. Como tem o acréscimo do branco, esse amarelo pele vai clarear mais. Então, onde tem mais, eu vou passando em volta e depois eu vou para cima da onde tem uma parte maior de branco. E aí o tom de amarelo pele vai ficar mais claro. Eu vou fazer esse processo no rosto todo, como se estivesse passando base. Para o pessoal ir na festa, sabe aquela base que o pessoal põe para deixar a pele bem homogênea, assim, para deixar fazer o reboco, esse tipo de coisa. Agora eu vou passar aqui em cima e vou esfregando esse tom de branco para uma cor interagir com a outra e eu vou voltar no branco para pôr luz de novo, porque se você perceber, ficou tudo num tom só, né? E agora eu só vou acrescentando também um pouco mais de tinta, porque tem que preencher bem os furinhos do pano, para não deixar furinhos à mostra, porque se você deixa os furinhos à mostra, dá a impressão que você não tem muita habilidade na pintura, deixando furinhos parece falhas, entendeu? Eu vou preenchendo aqui também aonde está o corpo também, onde tem o ombro dela. Vou fazendo aqui o preenchimento, passando em cima desse tom de branco, esfregando e encaixando em todos os furinhos. Você percebe que onde a gente passou o marrom, dá pra ver que ficou bem ali um contorno marcadinho, que a gente sabe onde começa e termina o rosto. Vou passar mais branco aqui embaixo. Se você quiser acrescentar um rosa chá, você pode acrescentar. No meu caso aqui, como eu fiz o desenho a lápis de cor e eu não fiz uma bochecha rosada, aqui no pano eu não vou fazer rosado, mas como o pano é seu, você pode pintar do jeito que você achar melhor. Se você quiser fazer ela bem mais clara que está aqui, você pode usar o siena natural no lugar do marrom e o branco no lugar da onde a gente usou o amarelo pele. Então, ela vai ficar bem pálida. Vai ficar lembrando um pouco da Frozen, da Elsa da Frozen, que é a rainha do gelo lá, que o tom da pele é bem branca. Agora, eu vou acrescentar mais branco, ó. Se você perceber, nas bochechas, na zona T, que o pessoal fala, né, que é no nariz, na testa e no queixo. Aí você já vê uma luz um pouco maior. Vou colocar mais branco.
você tem que seguir o seu coração quando você vai pintar. Porque quando a gente segue o nosso coração, se tipo assim, você gostou, você tá pintando, aí eu coloco mais branco. Aí o seu você achou que já tá bom, não põe mais. Se você achar que ficou muito escuro, então acrescenta mais branco. Você muda, não quero fazer dessa cor, faz de outra cor. E se você tiver dúvidas e quiser conversar comigo, você pode me procurar nas redes sociais. Eu estou lá para tirar as suas dúvidas. Também você tiver dúvidas ou você quiser dar alguma orientação de como a gente pode melhorar aqui o Arte Certa, afinal, o canal é nosso, entendeu? Aqui o conteúdo eu faço pensando em todos nós, né? Eu aprendo, vocês aprendem também. Tem sugestões? Pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Ou então, se você quiser também me procurar nas redes sociais, mandar pelo Messenger, ou pelo Instagram, ou pelo Pinterest, por qualquer uma dessas redes, eu sempre estou dando uma olhadinha para saber se tem alguma mensagem. E aí você pode conversar comigo no particular, se você quiser. Agora eu vou acrescentar mais marrom. Aqui eu quis usar o marrom porque é o mais próximo que tem a cor, lembrando o lápis de cor. Como eu já falei para vocês, aqui no canal teve essa aula com lápis de cor. Eu pintei, só que igual eu falo, cada vez que a gente pinta, a gente não consegue pintar exatamente igual. Eu fiz o desenho numa folha A4. Nesse caso desse risco, são desenhos de duas folhas, A4 juntas, então é o tamanho de uma A3. O desenho é maior. Na hora de eu repassar o desenho, ele fica um pouco diferente, porque eu não sou máquina, né? Ó, gente, eu tô acrescentando mais marrom. Então, na hora de eu passar o desenho, ficou um pouquinho diferente, mas a cor vai também ficar diferente na cor do lápis de cor. Mas eu usei o marrom aqui porque eu achei que ficou mais próximo da cor que existe no lápis de cor, entendeu? Então, eu tô fazendo similar ao lápis de cor. E agora eu vou passar um pouco mais de marrom, mas aqui no caso você pode usar um siena natural. Lá eu ensinei a pintar com lápis de cor. Se você não viu a aula de sábado, na aula de sábado eu fiz o versus lápis de cor versus tinta. Eu achei que ficou bem bacana, ficou bem parecido um desenho com o outro e cada um tem a sua beleza, né? Agora com o pincel de contorno eu tô fazendo um leve contorno com um pouquinho de marrom, mas ele não vai ficar marcado assim porque eu vou pegar o pincel para esfumaçar. Aí eu vou com amor, carinho e dedicação, vai com pouca tinta no pincel e vai passando um pouquinho de marrom. Depois a gente vem um pincel um pouquinho mais largo, o pincel número 5. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal que é 10 materiais que você precisa para começar a pintar, onde eu explico como é que é o tamanho do pincel que eu uso aqui. Então, vocês podem ir lá dar uma olhadinha como é que eu faço. Eu uso um pincel meio dedinho e o outro dedinho inteiro. São os dois pincéis que eu mais uso. Eu não corto o pelo dos meus pincéis, inclusive esse aqui é novo, tá com os pelos compridos. Então, você que está iniciando, não corta os pelos do seu pincel, senão você vai jogar seu dinheiro no lixo. Agora, gente, eu tô acrescentando a cor branca aqui na parte de fora da íris, tá vendo? É como se fosse dois triângulos em volta da bolinha, para você conseguir entender aonde você passa o branco. Agora, encostei um pouquinho no preto. Se você tiver o cinza, você pode encostar um pouquinho no cinza, mas é bem pouquinho cinza. Põe pouquinho cinza não, pouquinho preto, senão o preto domina. Eu passo, como a tinta tá molhada, eu vou esfumaçando, descendo um pouco para baixo, para ela dar um leve degradê, entendeu? Para não ficar marcado, não pode ficar bem definido o cinza pro lado de cima dos olhos. Lembrando da aula que eu mostrei para vocês da moreninha, o olho eu fiz parecido com esse vai ser azul e também parecido com a aula de rosto que eu ensinei na segunda-feira. Agora eu vou passar um rosa chá aqui na parte de baixo do olho. Vem com o pincel de contorno, com pouco rosa chá também, não precisa ficar muito definido, pegando o cantinho do olho pro lado de baixo do olho. E eu passo o rosa chá com cuidado, só um pouquinho. Aqui embaixo eu vou acrescentar um pouco mais de amarelo pele para deixar sem um contorno, sem ter aquelas manchinhas de que dá para ver o tecido na parte de baixo. Você tem que preencher bem o pano, entendeu? Aí você vai acrescentando o amarelo pele onde precisar.
E também porque como a gente faz mistura de cores, o que acontece? Se você não fizer agora no momento que está molhado, vai ficar muito marcado depois, entendeu? Então é importante já ir dando esses acabamentos, né? Porque aqui a gente vai fazer um desenho que não tem contorno. Então, como ele não tem contorno, ele tem luz e sombra que define as linhas de onde começa e onde termina. Então é importante você deixar bem preenchido, não deixar, porque eu vou falar para vocês, quando eu dou aula lá no centro cultural, às vezes, alguns alunos com medo de perder o risco, eles fazem uma coisa que eu fico assim, falando, nossa, como é que consegue? Deixa o contorno sem tinta. Aí fica o contorno do desenho, dá pra ver todinho. E aí é um espaço tão fininho e fica sem tinta, eu acho impressionante. Entendeu? Aí pra não ficar assim, você tem que ir fazendo uma cor encostar na outra, mas sem manchar a outra. Entendeu? Agora aqui eu vou usar azul cobalto em volta dessa bolinha e vou passar depois o azul celeste dentro. E o movimento que eu vou fazer é semelhante que eu fiz na aula de pintura com lápis de cor. Eu vou fazer como se fosse um solzinho. Eu só tô falando já para ir preparando o coração de vocês aí. É bem simples também, lembrando aquela aula que eu fiz a moreninha. E aí eu passo o contorno bem legalzinho, porque essa parte tem que ficar bem definida, porque tem divisão, né? Uma divisão bem feita, tem que estar bem preenchido. E agora eu vou, com um pincel sujo de azul cobalto, eu vou passar o azul celeste aqui dentro. Aqui eu deixei um brilho do olho branco, um pouco maior, e o brilho e a parte preta, onde direciona o nosso olhar. E a luz também direciona o nosso olhar, entendeu? Elas duas são importantes para dar vida ao desenho. Agora aqui dentro eu passo o azul celeste e vou dando uma encostadinha nesse azul cobalto. E agora eu vou passar mais um pouco, com cuidado para não ir pro branco. E eu vou passar o azul celeste contornando novamente, se sumir o contorno. E depois eu vou com muito carinho e dedicação fazer risquinhos para dentro, ó. Eu vou de fora para dentro, sem encostar no branco, e encostar também no amarelo pele. Então, você pega e puxa para dentro, fazendo como se fossem linhas para o centro do olho. Você também pode puxar do lado de dentro para fora também, formando linhazinhas nesse movimento. Fazendo outro olho, puxando para dentro, você também pode fazer puxando para fora. Cuidado para não ultrapassar a linha de fora do branco. Se você ultrapassar, você tem que retornar, fazer talvez esse cinza de novo e passar o branco onde precisa. Então, faço com carinho e dedicação. Agora eu encostei o pincel no branco, vou passar aqui na parte de baixo do azul cobalto aqui e vou fazer o mesmo movimento com linhazinhas para baixo e você pode também direcionar para cima. É pequenas linhas. Agora eu vou passar um pouquinho de azul marinho pro lado de cima aqui, porque eu acho que vai ficar mais bonito, pro lado de cima dos dois olhares, pro lado de cima de onde tem a pálpebra. Agora eu vou acrescentar o preto aqui nessa parte e depois eu vou fazer o brilho do olhar com o branco. E aí eu vou com cuidado, preencho com carinho, amor, dedicação o espacinho aqui aonde será preto. O olho, se você for fazer de outra cor, você pode usar um tom mais escuro, um tom mais claro, e aí você muda a cor do olho. O branco será branco, o preto, onde eu passei o preto será preto. O que muda é somente a cor do olho, né? Você pode usar, se você quiser fazer castanho, você pode usar o marrom e usar um siena natural para fazer aquele tom de avelã. Se você quiser fazer castanho escuro, você usa preto no lugar desse azul cobalto e usa o marrom no lugar do azul celeste. Aí você tem a cor castanha escura. Se você quiser fazer o verde, você usa um tom de verde mais escuro, tipo um verde pinheiro ou um verde veronese, e usa um tom de verde mais claro dentro, com um verde maçã ou um verde, deixa eu ver, o verde que eu tenho, verde pistache, tá? Se você for fazer de outra cor o olho, aí eu dei as sugestões de cor que você pode usar. Se você quiser fazer uma cor inusitada, quer fazer roxo, você pode usar o roxo em volta e um tom de lilás dentro para poder fazer
a parte do mais claro. Agora eu vou com o pincel de contorno, vou fazer um contorno pro lado de cima e vou puxar como se fosse pelinhos para cima. Você encosta nessa linha preta e puxa para fora. Isso vai dando movimento dos cílios. Aqui para cima desse branco eu dou uns risquinhos para lembrar uma coisa mais realista, como se fosse o brilho do olhar e tivesse batido o reflexo dos cílios. Agora pro lado de baixo eu não vou fazer o contorno, vou pegar o pincel e puxar para fora algumas linhazinhas em curva, como se fosse vírgulas. E agora eu vou fazer mais cílios aqui, porque eu achei que pode ter mais para ficar mais bonito. E aí eu coloquei um pouco mais. A sobrancelha também você vai seguir esse mesmo movimento. Você vai, encosta o pincel e vai puxando como se fosse pelinhos. Ainda mais você que, se for mulher, lembra de quando tá tirando a sobrancelha, que pega o pelo e puxa, lembra bem isso daí. Vai encostando e vai puxando, vai encostando e vai puxando até formar a sobrancelha do jeito que você achar que deve ou da cor do cabelo. Agora, para fazer a boca, eu vou passar o vinho. Passei o vinho contornando a boca e eu vou contornar ela toda. Depois que eu contornei ela, eu vou passar o vermelho vivo. Aqui a cor da boca também você pode mudar a cor. Se você quiser fazer ela com um tom de batom rosa, você pode usar um vinho como eu usei e usar o tom de rosa chá ou um rosa escuro também para poder fazer a parte da boca. Se você quiser um tom de rosa mais claro, você pode acrescentar o branco. Inclusive aqui eu vou fazer o brilho do branco e você pode fazer isso com outros tons também de cor. É só escolher um tom mais escuro e mais claro e aí você faz esse mesmo processo, porque quando você põe o escuro em volta, você dá a dimensão e dá movimento ao desenho. Agora, com o pincel de contorno, encostei no vinho e vou fazendo leves linhas para cima. E aqui eu tô puxando, ó, você vai fazendo várias linhazinhas, deixando ele interagir e misturar. Agora aqui pro lado de cima, vou puxando para dentro, tudo puxando para dentro. Como se estivesse puxando para o sorriso lá de fora e o lado de fora, querendo encostar do lado do outro lado do lábio. Como se você quisesse unir a linha da parte de cima com a de baixo. Agora eu vou com o pincel, limpo o pincel, passo no branco, faço leves risquinhos com o branco. Depois eu vou pegar o pincel, vou passar com o movimento de amenizar, né? Peguei um pincel mais largo e vou dando umas batidinhas para não deixar tão marcado. Tá vendo? Ó? Eu vou dando umas batidinhas e você já vai vendo que vai dando um brilho na boquinha dela, né? Ó, colocar um pouco mais de branco, você tem que seguir o seu coração e fazer do jeito que você acha que pode ficar melhor, entendeu? Vou dando batidinhas para não deixar esse branco tão marcado. Vou passar um pouco mais de branco. Tá bem fraquinho. E aí eu vou dando leves batidinhas, ó. Que aí vai disfarçando esse branco muito presente. No olhar você não precisa tanto disfarçar o brilho, porque o olhar ele brilha, mas ele reflete. Agora aqui eu vou fazer os dentes dela, vou usar a tinta branca para fazer os dentes. Você pode fazer primeiro o céu da boca e depois fazer os dentes, mas aqui eu optei por fazer os dentes primeiro, porque eu já tô com o pincel sujo de tinta branca e eu gosto de aproveitar e já fazer logo tudo uma vez. Agora eu vou acrescentando aqui o branco e vou passar uma encostadinha no preto e vou passar pro lado de cima para fazer a sombra dos dentes. Agora eu vou passar o preto pro lado de dentro aqui da boca dela, porque vai ser uma área que vai ficar muito escura. Então eu vou acrescentando o preto com cuidado. E aí você vai preenchendo com cuidado. Se você quiser usar um pincel mais largo, aqui eu optei por fazer com pincel de contorno, porque eu tô com medo de borrar a boca, né? Talvez você possa fazer primeiramente essa parte e depois fazer a boca e os dentes, né? Mas eu gosto de ver primeiro, quero ver logo o resultado, eu já começo a fazer meio que ao contrário. Agora aqui pro lado de cima, como a tinta branca está molhada, eu vou dando uma encostadinha nesse branco com o pincel com sujeira de tinta preta, isso vai dando um sombreamento a esses dentes que aparecem na imagem. E aí eu vou prosseguindo a nossa pintura, vendo se está faltando. Aqui eu vou passar um pouquinho de branco para simbolizar os dentes de trás.
Agora sim. Então eu espero que vocês façam assim com bastante amor, bastante carinho. E a gente se vê na próxima aula, onde eu vou ensinar a fazer o cabelo e as flores. E tchau! Aí você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.